Você está assistindo aqui pela TV Galega Imagem da Cidade, Mesa de Bar, programa que traz o blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade. E quem está contando hoje aqui a respeito de sua vida e sua atividade é o pastor Milton. Pastor Milton, você sabe que eu acho que Blumenau deu início ao movimento ecumênico mundial. Aqui nós tínhamos o pastor Dibes e o Frei Brás Reuter. Eles eram amigos, né? Alemães amigos. E o Frei Brás ia almoçar na casa do pastor. Acho que o pastor nunca foi almoçar na casa dele, porque não tinha mulher para cozinhar. Mas ele vinha na festa do Divino Espírito Santo com a patroa dele, com a Frau Dibes, né? E dá muito bem. Até um dia que chegou a pregação aqui das missões, vieram padres jesuítas, e no último dia da pregação, o jesuíta disse: malditos casamentos mistos. Deu um trabalho para o Frei Brás botar tudo em ordem de novo. Sim. Porque metade dos blumenauenses que são casados em casamento misto, católico casado com luterana, luterano casado com católica, e vivem bem. Né? Então, esse movimento ecumênico, ele continua efervescendo, né? Não é fácil, né? Não é fácil. Veja assim, tem os dogmas que um não aceita, outro não aceita. Aqui em Blumenau realmente temos uma longa data de muitos anos do Núcleo Ecumênico de Blumenau. E eu estou para dizer que está para 30 anos. Realmente é um encontro formal e estruturado de representantes de diversas igrejas. Hoje, no Núcleo Ecumênico de Blumenau, nós está na presidência do padre Raul Kestrin, tá? Então temos a Igreja Católica, estamos nós, a IACDB, de Confissão Luterana, está a IELB, que é a Igreja Missuri, está o representante da Igreja Anglicana de Pomerode e da Igreja Presbiteriana. Então, esses hoje estão. Sempre tem altos e baixos na caminhada ecumênica. Nós, enquanto Igreja Luterana, para nós o ecumenismo não é uma opção. A Igreja Luterana diz: nós somos ecumênicos. E por quê? Porque nós todos servimos, existe um só Senhor. E todos nós damos testemunho deste um Senhor e Salvador. E por si só nós temos que sentar com outros e conversar. Isso não significa que a gente vai se unir tudo, fazer... Não estamos falando de unir estruturas, mas nós estamos falando de algo que é essencial, que tem a ver com respeito. Tem a ver com respeito, certo? E quando a gente tem respeito, a gente também tem respeito para aquilo que é diferente do que é nosso. Tá? E essa é a caminhada que a gente busca ter também em Blumenau. Inclusive, na experiência da caminhada ecumênica é assim, é a unidade na diversidade. Não é esquecer a diversidade. Nós somos diferentes na forma de viver a fé. Até nos dogmas temos as nossas diferenças. E essas diferenças têm um porquê. Tá? Por isso que também é muito difícil às vezes a gente transformar isso de uma hora para outra. Não vai, porque elas têm um porquê, tem sua fundamentação. Porque todos nós vivemos da graça do Evangelho e da interpretação dessa graça. E às vezes a gente tem que cuidar muito, por isso que a gente tem que ser muito sério no ler, no ouvir e no falar da palavra de Deus. O meu pai, na sua simplicidade, dizia assim, de uma frase que a gente escuta muito: mas Deus é um só. E Deus é um só. Mas o que as pessoas fazem com esse um só Deus, ou o que igrejas fazem com esse só Deus, tem que cuidar. Tá? Deus é um só, o Salvador é um só. Tá? A Bíblia é uma só, os mandamentos são os 10 para todo mundo, mas o que as pessoas tendem a fazer às vezes desse um só, complica. Tá? Então é bom a gente sentar em mesas, conversar, até sim para a gente compartilhar de como a gente vive a fé nesse um Deus, como a gente prega, mas também para ouvir de outros e às vezes repensar o seu próprio, porque a gente cresce no diálogo e no convívio com outras pessoas. Né? Eu até acho interessante a filosofia da fé Bahá'í, que os Bahá'ís eles aceitam todas as religiões, né, porque acham assim, que cada uma delas teve alguém que Deus mandou para melhorar a humanidade. Jesus, Buda, Maomé, enfim, eles aceitam todos. É uma maneira interessante também. Agora de novo a gente tem que falar, a gente fala ecumenismo, né? Existe ecumenismo, a gente está falando de ecumenismo, então, numa caminhada de iguais. Então é dentro das igrejas cristãs, certo? Igrejas cristãs. E aí, mas hoje nós extrapolamos também o ecumenismo, daí se chama de macroecumenismo. Então daí nós vamos falar de como a gente dialoga com outras religiões, certo? É que a gente tem umas coisas erradas, eu sou da religião católica, eu sou da religião luterana, está errado, né?
Eu sou da denominação católica, eu sou da denominação luterana, mas nós dois somos cristãos, certo? Veja, então, só por isso já nos unimos, tá? Porque nós somos da mesma religião. E aí nós temos a religião judaica, nós temos o islamismo, e aí a gente pode ir para o hinduísmo, budismo, confucionismo, e vai adiante. E também essas dialogam. E uma coisa interessante no diálogo, então, macroecumênico, as experiências que dizem, tem assuntos que norteiam a todas. Podemos falar em todas as religiões, que tem a ver com amor, paz e justiça. Isso transcende e transpassa todas as religiões, tá? E aí, aonde tem amor tem que ter respeito e tem diálogo, tá? E ali a paz e a justiça vão ter vez, senão não tem. É que às vezes o ser humano ele é muito demorado para mudar de opinião. A gente vê assim, a própria Igreja Católica, eu sou católico, mas levou 500 anos para reconhecerem que quem tinha razão era Martim Lutero, né? Martin Luther, quando se revoltou contra o que estavam fazendo, que era vendendo indulgência lá a Bangu. Eu tive na cidadezinha lá perto de Wittenberg, chamada Jüterbog, onde tinha um pregador lá chamado Tetzel. Tetzel é um bom vendedor de indulgência na época, né? Ele vendia indulgência para o senhor, para os seus filhos, para os seus netos, bisnetos, tataranetos, que iam nascer tudo ainda, e para trás também, seus pais, seus avós, seus bisavós, tataravós, enfim, né? Quer dizer, o objetivo era que levantar dinheiro para construir a Basílica de São Pedro. Os fins justificam o meio? Acho que nem sempre, né? E o Lutero se revoltou, botou as teses dele lá na porta de Wittenberg, né, que é pertinho de Jüterbog, e criou toda essa confusão. Mas com toda a razão. Sim. Eu acho que naquela época, realmente, a igreja... E a igreja cristã na época, né, que era a única igreja católica, aí tinha, agora também assim para a gente entender, nós estamos iniciando outubro aí, estamos no mês da Reforma Luterana, né, não só da outubro aqui em Blumenau, mas também a igreja, a Reforma Luterana. Um pouco mais tarde. Então veja assim, a Reforma Luterana não foi a primeira divisão da igreja, já tinha a igreja ortodoxa, então já houve uma divisão da igreja cristã, a igreja do Ocidente e do Oriente, certo? E depois vem o período das reformas, tá? E aí luterana, o Calvino, Consfindo e tudo mais. E a igreja naquela época, eu, como evangélico luterano, eu acho que realmente foi bom, foi saudável ter as reformas. Hoje nós estamos numa caminhada muito diferente, e que bom que estamos em caminhada diferente. Contudo, hoje, para mim, o problema está mais no ser humano. O ser humano hoje está com mais dificuldade de conversar, dialogar. Nós estamos muito... Às vezes, esse dia conversando até com outra pessoa... O senhor tem briga de torcida, agora eu vi a Fortaleza, tem briga da torcida do Fortaleza com a torcida do Fortaleza. Duas torcidas organizadas estão brigando, se matando no estádio. Eu acho hoje em dia, desculpa a palavra, assim, esse dia conversando com alguém, a nossa realidade está muito careta, tá? Está muito careta. As pessoas não conseguem mais dialogar, elas conseguem só se afirmar e não conseguem sentar e dialogar. Por isso que é difícil também a gente avançar em certos assuntos, porque não se consegue dialogar. Existe só assim ou assado e acabou, e um está certo, outro está errado, e eu acho que quando só tem assim e assado, os dois estão errados. É verdade. Porque não consegue refletir, porque como é que vai fazer? Tá? Então é complicado. Então, respeito, diálogo. Onde há respeito e diálogo, o amor tem vez, e a paz e a justiça também. E que bom que a gente pode sempre de novo transmitir isso a partir daquilo que nós recebemos de nosso bom Deus em Cristo Jesus. Eu sempre digo aqui, é muito difícil, mas Jesus Cristo pregou o quê? Perdão, que somos todos irmãos, e que devemos amar o próximo. Se nós fizermos essas três coisas, não tem guerra, não tem briga, não tem divisão, não tem nada. Exato, o grande mandamento do amor, amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Então veja o que está iminente em tudo isso. Amar a Deus, por quê? Isso nós podemos amar Ele porque Ele nos amou primeiro. Então, a partir do amor de Deus em Cristo Jesus, nós estamos chamados a amar a Ele e amar ao próximo como a nós mesmos. Quer dizer, a gente tem um olhar voltado para si. Tá? Só que não pode ficar só em mim. Tenho que voltar para o próximo. Daí, o amor precisa sempre ser, é um verbo de ação, dividido, né? E que bom que a gente pode voltar para Cristo e ver. Se fala de perdão, quer dizer, onde tem amor, aí tem que ter perdão.
E interessante, pessoas viajadas vão agora concordar comigo, pessoas que conhecem uma língua, é assim, ó, perdoar, doar para, perdonare, donare é doar perdão, forgiving, dar perdão, vergeben, geben, dar para. Veja, perdoar é algo que a gente dá, que a gente doa. Tem gente que sempre quer esperar primeiro pelo outro, vai ficar esperando muitas vezes pro resto da vida, né? Se a gente quer viver bem e restabelecer relações, a gente doa perdão. E por que a gente doa perdão? Porque nós somos perdoados, né? Então, isso que Jesus pregou, quer dizer, se a gente quiser viver bem, e Deus quer isso, que nós vivamos bem, que você e eu, que todos nós vivamos bem, então nós temos que viver junto de Deus a partir de seu perdão e viver esse perdão também. Mas como em é difícil, né? Sem dúvida. Como é difícil. Veja, Cristo Jesus pagou na cruz, né? Pagou na cruz para que isso fosse possível, que nós recebêssemos o perdão. Na cruz ele disse, né? Pai, perdoai-os. É porque ele não sabe isso, ele não abriu mão do perdão. Esse aí é o ponto, tá? Porque é difícil, mas ele, como alguém que estava para cumprir a obra de Deus, não abriu mão do perdão, mesmo diante do sofrimento e da injustiça que ele estava sofrendo. Porque isso faz toda a diferença. Sim, toda a diferença, é verdade. Nós vamos fazer uma pausa para rodar os comerciais e já a gente volta para o nosso quarto e último bloco do nosso Mesa de Bar de hoje, que tem a participação do pastor Milton e Andrei.